constantemente com graves problemas de abastecimento de energia. Tudo isso tem a ver com eventos climáticos extremos que cobrem cerca de 1.942 municípios em todo o nosso país. Eu queria falar rapidamente, não sei se já está disponível aqui, para que a gente pudesse verificar só um pouquinho o contexto da situação que a gente está vivendo em relação ao extremo climático de seca, em que somente 2 estados da nossa federação não foram afetados dramaticamente pela seca, mas que nos últimos dias, até um deles, que é o caso de Santa Catarina, uma parte passou a ser afetada, que era Santa Catarina e o Rio Grande do Sul. As demais 25 unidades da federação, todas elas afetadas por seca extrema. E em relação a alguns desses estados, né, cerca, acho que 19 estados, 100% em situação de seca, com destaque aqui para o Acre, para Rondônia, para Goiás, o estado do Mato Grosso, o estado do Amazonas, onde tivemos ali situações extremas de seca. Mas eu gostaria de tratar de uma questão que eu senti que há uma preocupação em relação a esses eventos extremos e a capacidade de nós fazermos o seu enfrentamento. Para os senhores terem uma ideia, olhando para esse gráfico que está aqui à nossa disposição, a gente pode verificar, não é, que nós temos aí, né, uma série que mostra como nós estamos sendo afetados dramaticamente por essa combinação de alta temperatura com baixa umidade, em algumas situações ventos que chegam a 70 km por hora, uma matéria orgânica completamente desidratada a ponto de combustão, faz com que a gente tenha o agravamento da situação. Até bem pouco tempo, agora nós já começamos a ter alguma identificação, muito recentemente, acho que na última semana, no máximo nas últimas 2 semanas, de alguma precipitação de raio. Mas, no caso do Pantanal, todos os incêndios da série histórica, que vocês, aliás, da série histórica não, das semanas e dos meses que antecederam a esse período que começa a haver incidência de alguns raios, foi por ação humana. Pessoas que atearam fogo de forma voluntária ou involuntária. Pessoas que agiram de forma culposa ou dolosa. Pessoas que foram vítimas porque, seja doloso ou culposo, quando você não fez nenhum tipo de ação para levar sua propriedade a pegar fogo, nesse caso você é apenas, infelizmente, a vítima. E é com esse olhar evitar a emissão de CO2. Emissão de CO2 é o que leva ao aumento da temperatura da Terra, que vem de carvão, de petróleo, de gás e de desmatamento também do arroto do gado, aí no caso o metano. E isso é um agravante em relação ao problema da mudança do clima. Dito isso, é fundamental verificarmos que uma das coisas muito importantes a ter sido feita era que nós tivéssemos em 1992, quando se estabeleceu que o que está acontecendo agora poderia acontecer na quantidade e intensidade adequadas, mas como foram de muitos, enfim, minimizadas, por outros até negadas. De sorte que nós chegamos em 2024, tendo acontecido algo que a ciência achava que ia acontecer somente em 2028, que era uma elevação, um aumento da temperatura da Terra em 1,5 graus Celsius, a temperatura da média da Terra, em 2028. Isso aconteceu em 2023. Ao agir, espera-se que isso possa ter uma mudança, mas ao que indica é possível que não vai mais haver um processo de repetir isso que nós já alcançamos. Se isso acontecer, é possível que o que era normal não exista mais, horário num tempo, chuvas torrenciais em outros momentos. A gente tem também, em função do aumento da temperatura dos oceanos, a incidências de furacões, de tornados que aconteceram, como aconteceu nos Estados Unidos em relação ao furacão Milton. Isso tudo tem a ver com esses agravamentos que, infelizmente, foram abandonados na implementação do Plano de Prevenção e Controle do Desmatamento da Amazônia. Uma outra ação combinada foi a criação de unidades de conservação. Naquele período, fomos responsáveis por 83% das áreas protegidas criadas no mundo. Uma outra ação, demarcação de terras indígenas. Governos, e aí eu tenho que distribuir ao longo do tempo. Governo do presidente Collor, os governos que vieram em seguida, tanto Fernando Henrique quanto o presidente Lula 1 e 2, e depois a presidente Dilma Rousseff, criação e demarcação de terras indígenas. As áreas que são protegidas, cerca de 80% de áreas com florestas, estão sob a responsabilidade das populações tradicionais, dos povos indígenas, dos povos quilombolas. Portanto, tem uma função muito grande. Então, a primeira coisa é mitigar. A segunda é evitar o agravamento dos vetores. No caso do Brasil, o maior vetor de emissão é sim desmatamento, e ele tem efeitos diretos, porque quando você tira a cobertura florestal de uma área, até mesmo independente de mudança do clima, você pode ter baixa do lençol freático, você pode ter ali perda de umidade, você vai ter inclusive perda e aumento da microtemperatura daquela região, do microclima daquela região. A outra coisa é você procurar agir preventivamente. A primeira coisa que fizemos foi um esforço ainda durante a transição para fazer a elevação do orçamento do Ministério do Meio Ambiente, para poder fazer esses enfrentamentos. E aqui eu quero agradecer àqueles que votaram a favor, senhor presidente, da PEC da transição, em que naquela oportunidade tivemos já um aumento a pedido do presidente Lula de 18%, acho que algo foi em torno de 18% do orçamento do Ministério do Meio Ambiente. Na verdade, o dado que coloca aqui é que nós tivemos um aumento de 31% do orçamento do Ministério do Meio Ambiente em 2023, comparativamente a 2022. Isso é verificável no orçamento público. Nós saímos, então, de um orçamento de 931 milhões em 2019 para 1,22 bilhão em 2023, segundo a PIOA. Ou seja, nós temos o primeiro esforço, vamos aplicar o orçamento, obviamente que não só para desmatamento, mas para todas as ações voltadas para a reconstrução da política ambiental. Uma outra coisa que foi feita foi a retomada do Plano de Prevenção e Controle do Desmatamento e combate a incêndios. Eu não sei se a minha equipe trouxe aqui o que nós chamamos de linha do tempo, que é a cronologia das ações que foram feitas para fazer esse enfrentamento, começando em 2023. Nós começamos em 2023, em janeiro de 2023, com a retomada da Comissão Ministerial Permanente de Prevenção e Controle do Desmatamento em queimadas. A retomada também do Fundo da Amazônia, que havia ficado parado em 2019, 2020, 2021, 2022. E também, já em fevereiro, nós
nós conseguimos o início, a construção do plano de ação para o manejo integrado do fogo no Pantanal, lançado em abril, em articulação, inclusive, com os governos estaduais, em articulação com o Corpo de Bombeiros. Outra coisa que fizemos de forma previdente foi a criação de uma secretaria extraordinária de desmatamento e incêndios. Em março, nós tomamos medidas com a portaria declarando emergência ambiental no Mato Grosso do Sul, né, em relação à questão do risco de incêndio florestal. Notem que em março nós já fizemos a portaria declarando o risco de incêndio florestal. Por que é importante o Ministério fazer isso antecipadamente? Para poder ter uma ação preventiva, para poder dar base para que os seus governadores decretem a proibição de fogo nos seus respectivos estados. Se não for distribuída essa linha do tempo, mas se quando for distribuída, possa ser, vocês vão poder verificar a ação para cada mês, desde janeiro de 2023 até dezembro de 2023. E depois a gente inicia em 2024 com um conjunto de ação também para cada mês, para poder agir de forma preventiva. A portaria em relação à proibição do fogo em 2024 foi em fevereiro de 2024. Infelizmente, alguns estados só fizeram a portaria, o decreto de proibição de fogo nos seus estados, quando os incêndios já estavam numa situação muito elevada. Nós temos uma situação, como eu falei, de agravamento dos extremos climáticos que potencializa algumas ações, um esforço muito grande que envolveu, além dos recursos orçamentários, e como eu disse, teve um aumento de 31% em relação ao orçamento anterior, nós conseguimos mais de 600 milhões de reais de recursos extraordinários. Por que é importante o recurso extraordinário? Primeiro, porque nós estávamos numa situação de restrição fiscal. À medida em que você tem a situação de emergência, você pode extrapolar o teto de gasto fazendo uma receita orçamentária extraordinária. Bem, dito isso, eu gostaria de dizer que nós conseguimos fazer, inclusive preventivamente, uma sala de situação para poder agir envolvendo mais de 20 ministérios, em articulação com os governos, um acordo de cooperação entre o governo federal com os 9 estados da Amazônia e os governos do Mato Grosso, e também um esforço de parceria com os governadores do Cerrado. Isso foi assinado, no caso da Amazônia e no caso dos estados do Mato Grosso do Sul e do Mato Grosso, no dia 5 de junho, que foi o Dia do Meio Ambiente. Esse acordo de cooperação, ele não vem por acaso, ele é fruto de um trabalho que foi feito desde o início de 2023. Uma parceria com os 70 municípios que mais desmatam, não só com ações de fiscalização, de comando e controle, que são fundamentais, em que aumentamos significativamente a nossa capacidade de combate a ilícitos ambientais, mas também pela positiva, mais de 700 milhões para ações de regularização ambiental, ações de regularização fundiária, projeto de desenvolvimento sustentável, focando nos municípios que mais desmatam. Com essas ações, nós conseguimos, nesses municípios, e 70 municípios responsáveis por 48% do desmatamento da Amazônia, uma redução de 40%, 42% do desmatamento. Ou seja, tudo isso são ações preventivas. Agora, a gente pegou o desmatamento numa tendência de alta de mais de 50%. Nós não só freamos isso, mas o ano passado, quando você pega o período do governo do presidente Lula, uma queda de 50%. Esse ano, uma queda em cima dos 50% de 45%. No caso do Cerrado, nós já estamos por 6 meses consecutivos com queda de desmatamento no Cerrado. E também uma queda de desmatamento no Pantanal. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós, se não tivéssemos essa redução de desmatamento, a situação poderia ser incomparavelmente pior. Porque um dos vetores é o incêndio em função das derrubadas. Agora você tem uma outra situação. Você tem a situação de pessoas que usam fogo para renovação de pastagem. E você tem situação de pessoas que, infelizmente, de forma criminosa, não estou me referindo a incêndios acidentais, de quem teve a sua propriedade afetada. Eu estou me referindo àqueles que, com intenção de queimar, colocaram fogo em área de floresta. E aí nós temos um fenômeno novo. Geralmente, a média de incêndio em conformação florestal, em períodos anteriores, era algo em torno de 11%. Agora, nós temos algo em torno de 32% de incêndio em conformação florestal. No caso da Amazônia, a floresta úmida não pega fogo. Ela pega fogo durante um período, mas a floresta não consegue resistir, o fogo apaga. Em função do extremo climático, nós estamos vendo a floresta pegar fogo em função da perda, provavelmente a perda de umidade. Tudo isso leva a agravantes. Foi isso que fez com que o governo federal diminuísse o exercício de contratação de brigadistas, que antes era de 6 meses de obrigação de lei. O presidente Lula fez uma mudança na lei e baixou para 3 meses. Depois, diante do agravamento do extremo climático, o ministro Flávio Dino tirou qualquer interstício para que a gente possa usar os brigadistas que já são treinados. Preventivamente, a sala de situação mudou a lei que proíbe que pilotos estrangeiros e que aeronaves estrangeiras possam ser usadas em território nacional, porque as leis da ANAC não permitiam. De forma preventiva, fizemos a mudança da lei. Da mesma forma, fizemos a contratação de mais de 3 mil brigadistas, quando são 3.600 brigadistas, quando envolve IBAMA e ICMBio, sem falar no que é mobilizado de mais de 400 pessoas, né, quando envolve as Forças Armadas, mais de 40 pessoas, quando envolve a FUNAI e também a PRF e a Polícia Federal. Estamos trabalhando na frente do combate ao incêndio propriamente dito, estamos trabalhando no que nós chamamos da frente de dissuasão, que é aplicando multas, fazendo com que as pessoas saibam que não ficarão impunes, exatamente para evitar que elas ateiem fogo, porque há uma proibição de uso de fogo. E há uma ação preventiva que foi feita, que foi de utilizar os meios de comunicação para fazer um processo de educação ambiental. Isso desde o ano passado, em relação ao Pantanal e também em relação à Amazônia. Esse ano fizemos o mesmo esforço, inclusive em parceria com órgãos de publicidade e de comunicação, que gratuitamente ajudaram a veicular essas peças para conscientizar as pessoas de que não deviam atear fogo no período em que estava proibido qualquer uso, qualquer manejo do fogo. Eu sei que há uma preocupação da sociedade, porque os incêndios, eles, na maior parte, depois que há a proibição do fogo, eles estão acontecendo ao arrepio da lei. Por isso que, por orientação do presidente Lula, nós estabelecemos, dentro da sala de situação, uma força-tarefa que envolve
suporte do IBAMA, do ICMBio, da PRF, mas, sobretudo, a Polícia Federal, que está fazendo um processo de investigação. A última vez que eu atualizei esse dado, já são mais de 100 processos, de 100 inquéritos que estão sendo investigados, com os primeiros frutos já de apreensão e busca lá na região de Corumbá. Também temos o mesmo no estado do Acre, e a Polícia Federal está instruindo corretamente, como deve ser numa democracia, não é? Em que a investigação é feita com rigor. Não é apenas para pegar uma pessoa como se fosse um justiçamento. Você tem que fazer a investigação, respeitar o devido processo legal e, obviamente, que de posse dessas informações, aplicar na forma da lei as penalidades previstas. Considerando que as penalidades previstas, elas são insuficientes, porque a pena geralmente vai de 1 a 3 anos, ou de 2 a 5 anos, e assim por diante, houve um agravamento das penas que o ministro Lewandowski, juntamente com o Ministério do Meio Ambiente, obviamente, que é apenas subsidiariamente, porque trata-se de mudanças que é liderada pelo Ministério da Justiça, fez o agravamento, aumentando essas penalidades. Uma coisa é quando você tem uma criminalidade que tem características dolosas, e isso já está sendo identificado pela Polícia Federal. Outra coisa é quando é culposo. Os advogados sabem melhor do que eu. Mas não teve a intenção, no caso do crime de matar. No caso do fogo, não teve a intenção de queimar. Mas mesmo assim tem penalidade. Outra coisa é quando tem a intenção deliberada de queimar. Criminosamente queimar para degradar a floresta, para se apropriar de terra pública. Nesse sentido, o agravamento da pena e outras modalidades para esse tipo de criminalidade estão sendo estudadas. Uma outra coisa importante, já para passar as perguntas. Não basta a gente imaginar que nós vamos resolver um problema dessa magnitude, não é? Por mais que a gente faça todos os esforços, se nós não batermos a raiz, o problema da mudança climática. Mas enquanto a gente não consegue fazer essa reversão, e eu espero que o mundo consiga, nós temos que cada vez mais nos adaptar. E nós temos o plano climático, nós estamos concluindo as nossas ideias para serem apresentadas ainda esse ano, que sejam suficientemente robustas para fazer esse enfrentamento. Nós estamos trabalhando cerca de 17 medidas de adaptação, estão sendo estudadas medidas dentro do governo para que se tenha uma estratégia nacional de enfrentamento a eventos climáticos extremos. Por que essa estratégia ela é complexa? Porque é você criar um novo paradigma, como por exemplo o paradigma da emergência climática. Geralmente a gente tem a situação de emergência ou de calamidade pós-desastre. A gente ainda não tem uma situação pré-desastre como a gente gostaria que desse cobertura. Geralmente, quando a gente faz esse debate, a gente tem que considerar que não só o marco regulatório para a figura da emergência climática, mas na proposta em que o Ministério encaminhou ao Centro de Governo na Casa Civil, também um Conselho Nacional de Segurança Climática. Porque nós precisamos organizar o sistema no plano federal, estadual e municipal. Não basta achar que apenas o governo federal, de cima para baixo, vai fazer esse enfrentamento. É preciso pensar na governança como um sistema. Então, em primeiro lugar, vem a ideia de uma estratégia nacional. Em segundo lugar, a figura jurídica da emergência climática, uma autoridade nacional para o enfrentamento da mudança climática e, obviamente, que a autoridade nacional não é uma pessoa, é uma instituição. Obviamente que ela não tem um papel de executar políticas que já são executadas. Políticas de adaptação. Na parte de habitação, quem vai fazer de acordo com os parâmetros exigidos com base em dado e evidência é o Ministério da Cidade. Quem vai fazer o processo de adaptação nos sistemas de transporte é transporte e assim por diante. Mas você precisa, inclusive, de um comitê técnico-científico que seja capaz de fazer a integração de dados, fazer a condensação de dados do CEMADEM, do CEMAD, do INPE, da Agência Nacional de Águas, para que isso dê suporte às ações do governo federal, dos estados, das empresas, porque dado público é dado transparente, para que todos possam fazer os seus esforços de adaptação e de preparação. Além de um comitê técnico-científico que, no nosso entendimento, é algo que vai ajudar muito a que o governo não tenha que ficar, e nem a sociedade, tendo que pegar esses dados de forma isolada de cada uma das instituições de pesquisa. Essa governança está em debate, obviamente que está sendo aperfeiçoada para melhor, e eu espero que a gente possa ter algo inédito. Para os senhores terem uma ideia, o primeiro seminário que nós fizemos, para algo semelhante ao que fizemos com o desmatamento, que foi o PPCDAM, o Plano de Prevenção e Controle do Desmatamento, esse que no passado reduziu o desmatamento em 83%, e agora, o ano passado, no nosso período 50%, e agora 45% em cima dos 50%, era algo que não existia. E nós tiramos do papel. Hoje ele já está na versão 5.0. Nós queremos o mesmo em relação à emergência climática. A emergência climática vai ser cada vez mais um problema para as sociedades e para o mundo. E obviamente que quando você tem um governo que está preocupado, uma sociedade que está preocupada, um setor empresarial que está preocupado e todos resolvem agir de forma conjunta, a diferença é muito melhor e maior. No caso do Mato Grosso do Sul, nós só tivemos a missão de alcançar os resultados que alcançamos por um trabalho em parceria, ombro a ombro, com o governador Eduardo Riedel. No caso do Mato Grosso, é algo que eu considero paradigmático. Mas mesmo assim, tivemos que mobilizar mais de 800 pessoas, mais de 30 embarcações, Marinha, PRF, IBAMA, ICMBio, todo mundo junto. E ainda estamos fazendo esse enfrentamento. Nós chegamos a um momento no Mato Grosso que tinha 10 grandes incêndios por semana. Porque as condições climáticas e a ação humana colocando fogo, os senhores sabem, que é um efeito deletério. Mas nós chegamos, pela ação do governo federal, em parceria com os estados, a reduzir isso para 7 por semana e depois fomos diminuindo cada vez mais. O mesmo nós estamos fazendo em relação ao Cerrado, estamos fazendo em relação à Amazônia. E nesse momento, nós já temos, no caso da Amazônia, quando a gente pensa, né, os mais de 1.000 incêndios em todo o país, nós já conseguimos, entre controlados e extintos, mais de 80% de controle desses incêndios. Ainda temos uma quantidade que está em combate e temos uma quantidade que não tem combate. O que não está em combate é porque é área de dificílimo acesso. E cada vez mais, no caso do Pantanal, se tem incidência de raio, fica mais difícil, porque o raio ele chega em qualquer lugar, né? Acessa qualquer lugar. Mas, no caso do esforço que está sendo feito, para além desse, nós criamos bases de dissuasão em Rondônia, no caso de Boca do Acre, no Pará e no estado do Amazonas. Os dados sobre isso, nas perguntas eu posso colocar para os senhores, mas o que eu queria dizer é que nesse momento, né, é um esforço muito grande, e até mesmo em um estado, como é o caso do estado de São Paulo.
onde de longe é o Estado com maior infraestrutura. São quase 9 mil bombeiros. E a iniciativa privada foi capaz de mobilizar quase 7 mil pessoas como brigadistas para fazer o enfrentamento do fogo. Mesmo no caso de São Paulo, nós tivemos que mobilizar cerca de 5 aeronaves, o KC-390 e também mais de 400 pessoas, quase 500 pessoas do Exército Brasileiro para ajudar o Estado de São Paulo, que nesse momento também vive a agulha da falta de energia em função desses extremos. Com essas palavras, eu quero mais uma vez agradecer a possibilidade de estar aqui falando para os senhores sobre todas essas ações. O governo federal tem a consciência de que vai intensificar a cada ano as suas ações e estamos intensificando, aumentando os orçamentos, aumentando a nossa governança, desenhando as políticas públicas que já estão sendo implementadas para que elas sejam levadas a cabo, não só pelo governo federal. E, obviamente, que essa casa tem uma contribuição importante, porque, afinal de contas, para a situação que nós estamos vivendo, nós não poderemos mais imaginar que vamos continuar fazendo as coisas como sempre fizemos. Não tem como fazer como sempre fizemos. A ciência está dizendo isso e nós vamos ter que nos adaptar do ponto de vista técnico, vamos ter que nos adaptar do ponto de vista legal, inclusive criando novos paradigmas, como esse que falei da emergência antecipada. No caso, eu cito acerca do Amazonas. Se nós decretarmos emergência climática antecipadamente, alimento, combustível, remédio, até 4 meses, 3 meses antes. Se eu deixo para fazer isso, depois da situação instalar, quando é decretada a emergência, uma cesta básica de 400 a 500 reais, 300 reais, vai sair lá na comunidade por algo em torno de 2.500 reais. Porque você tem que levar isso num esforço enorme de helicópteros maiores, que depois helicópteros menores, até chegar nas comunidades. Portanto, nós estamos fazendo um esforço que o mundo também está olhando para nós. Eu queria só dizer uma coisa. O ministro Fávaro, ele sempre diz que nós já abrimos mais de 200 mercados desde o início de 2023 para cá. Cerca de 200 mercados já foram abertos. Isso tem a ver com a qualidade sanitária, tem a ver com a qualidade nutricional, tem a ver com a frequência, o volume, quantidade dos nossos alimentos, da nossa capacidade de produzir grãos. Mas uma das coisas que foi fundamental foi a confiança de que tem uma política pública que está conseguindo reduzir desmatamento na Amazônia, agora no Cerrado, começa também no Pantanal e na Mata Atlântica. E isso faz a diferença, porque os consumidores param de pressionar as empresas para que não comprem os nossos produtos agrícolas. Agora, com isso que aconteceu, o que é feito de forma criminosa é um prejuízo para o meio ambiente, é um prejuízo para a saúde pública, é um prejuízo para as comunidades locais, principalmente as populações indígenas, e é um prejuízo enorme para os interesses comerciais e econômicos do Brasil. E é por isso que estamos comprometidos. Por último, eu quero dizer uma coisa. Eu sei que é um momento difícil, mas eu sou imensamente grata a Deus e ao presidente Lula por estar aqui nesse momento. Porque eu não sei o que estaria acontecendo se o desmatamento continuasse subindo a mais de 50%. Eu não sei o que estaria acontecendo se não tivéssemos condição de nos antecipar em 2 meses em relação aos incêndios e queimadas. Eu não sei o que estaria acontecendo se nós não tivéssemos aumentado em cerca de 31% o orçamento do Ministério do Meio Ambiente. Eu não sei o que estaria acontecendo se não tivéssemos antecipadamente uma sala de situação, se não tivéssemos aumentado em mais de 18% a nossa capacidade de contratação de brigadistas até o início desse ano e agora, com o fim do interstício, a condição de contratá-los continuadamente assim que seja necessário. Então, com essas palavras, mais uma vez, muito obrigada. Estou aqui à disposição dos senhores. Fiz questão de vir aqui, mesmo tendo uma série de atividades, porque eu sei que o interesse do Brasil, o interesse do país é muito grande e o governo brasileiro assume todas as responsabilidades em relação a fazer esse enfrentamento em parceria com estados, com municípios. O governo federal tem responsabilidade legal. Repito, responsabilidade legal sobre terras indígenas, unidade de conservação e terras públicas federais. Mesmo assim, nós estamos agindo na maioria das situações em que os estados declaradamente não têm condição de fazer o enfrentamento sozinho. E isso é reconhecido em inúmeras reuniões de sala de situação, inclusive retomando no início do ano passado o recurso do Fundo Amazônia para fortalecer o Corpo de Bombeiro dos estados. O próprio governo federal faz repasse do Ministério da Justiça para a do Corpo de Bombeiro para os estados, para que a gente possa fazer esse trabalho conjunto. Muito obrigado. Obrigado, ministra, pela sua exposição. E, como autor também, presidente, faço a minha primeira apresentação, depois eu seguirei já para os detalhes imediatamente. Ministro, o Brasil sofreu uma devastação ambiental sem precedentes entre janeiro a setembro de 2024. Dados computados dão 22,38 milhões de hectares queimados, em decorrência dos incêndios que foram vivenciados por todos nós. Os dados do Monitor do Fogo apontou um crescimento alarmante das queimadas, especialmente a partir aí do início do segundo semestre, quando foram registrados 10,6 milhões de hectares queimados pelo fogo. Esse volume representa quase a metade de toda a área queimada em 8 meses anteriores e equivalente para líquidos ao estado de Roraima. O aumento expressivo em relação a 23, quando o fogo devastou 8,9 milhões de hectares, revela a gravidade da situação em 24. Um crescimento, senhoras e senhores, de 150%. Cerca de 73% da área atingida é composta por vegetação nativa, especialmente formações florestais, enquanto áreas destinadas para a agropecuária somaram menos de 20%. Passo aqui algumas interrogações da ministra. Em janeiro a setembro de 24, o Brasil sofreu essa devastação sem precedente. Diante desse cenário alarmante, estava previsto, eu pergunto à ministra, com a primeira indagação, se ela reconhece alguma falha do governo federal, uma vez que estava previsto, se ela reconhece alguma falha de algo que poderia ter sido feito e não que foi feito, para que ela pudesse falar sobre isso. Segundo ponto, em 24, a redução do orçamento do ICMBio, em 24, foi de quase 35%. O número de brigadistas foi reduzido em 25%. Eu pergunto, sustentado em quê? Que o governo tomou essa decisão desse corte orçamentário também da redução dos brigadistas, são números oficiais. As condições climáticas de 24 com secas intensas foram amplamente previstas, tornando a vegetação ainda mais suscetível ao fogo. Eu pergunto à ministra se diante dessa previsão, anunciada a todos os cantos, se ela também reconhece alguma falha, algo que ficou dos erros cometidos, que possa ser transformado em lições aprendidas para que no futuro possamos nos prevenir ainda mais. Ministra, o setor privado, que é principalmente o setor de açúcar, mobilizou rapidamente 10 mil brigadistas
com 1,5 mil caminhões pipa em São Paulo, uma ação coordenada, liderada, mas convocada pelo então governador Tarcísio. Agiram mobilizando 3 mil brigadistas. São Paulo mobilizou 10 mil brigadistas para São Paulo privados. Mobilizou 1.500 caminhões privados. O governo federal, para todo o Brasil, só mobilizou 3 mil brigadistas. 30% do que São Paulo mobilizou. Eu pergunto à ministra se não faltou aí uma política de mobilização, já previamente, para que pudéssemos acionar e darmos resposta, tendo em vista a televisão mostrou, a mídia mostrou a eficiência que foi, a primeira humildade do governador Tarcísio, de reconhecer a gravidade do tema, pedir ajuda a todas as forças, naturalmente, a todas as instâncias e esferas públicas, mas a sua capacidade de mobilização junto ao setor privado, mostrando que não tem preconceito, que trabalha junto e agradecer o setor que correspondeu, e essa mobilização de 10 mil brigadistas privados, mais mil, mostrou a capacidade de mobilização do governador Tarcísio. O governo federal poderia ter coordenado uma ação parecida com essa para outros territórios do país. Em 2024, o Cerrado registrou recorde de queimada. Foram 8,5 milhões destruídos até setembro, enquanto o Pantanal viu um crescimento absurdo de 2.300% de área queimada em comparação com os últimos 5 anos. A pergunta é que se, de novo, o Cerrado e o Pantanal não careceu de uma atenção especial, tendo em vista que é preciso do risco, e isso acabou efetivamente acontecendo a queimada. De novo, pergunta ao ministro se dentro desse estudo apresentado, o governo também teria falhado nas ações preventivas. Quanto ao Fundo Amazônico, o governo afirma estar com a guerra contra o fogo, mas os resultados indicam o contrário. A Amazônia perdeu 11 milhões de hectares queimados. Eu pergunto, afinal de contas, nós já estamos com alguns meses do governo, efetivamente, quais foram as ações concretas e práticas executadas pelo Fundo Amazônia, e gostaria que a senhora pudesse falar quem são os operadores do Fundo Amazônia. Valores consideráveis, a senhora mesmo tem liderado a capital internacional para esses fundos. Eu gostaria que a senhora apresentasse quem são os operadores desse recurso do Fundo Amazônia. Só o governo ou tem mais gente além do governo que opera com esse recurso do fundo? Essas são as minhas revelações. Eu peço à ministra que possa fazer uso da palavra e depois eu vou passar, que eu sou o único autor presente, depois eu vou passar para os líderes para os deputados inscritos. Eu me lembrei agora de uma frase, na época da Transamazônica, e de todo aquele período que nós queríamos o país sendo desenvolvido, as pessoas estimulavam de que a produção fosse feita por todo o país. E era correto. Naquele período, a gente não tinha as informações, os dados que a gente tem hoje, a gente não tinha os problemas climáticos que a gente tem hoje, a gente não tinha a perda de corpos d'água, a diminuição das precipitações que nós temos hoje, e períodos de estiagem que sequer conseguem completar a cota de cheia dos rios. Hoje, como eu disse, não dá para a gente imaginar que vamos fazer como sempre fizemos. É preciso que haja um processo de adaptação, inclusive de adaptação em relação aos orçamentos. A pergunta sobre diminuição do orçamento do Ministério do Meio Ambiente. Né? O projeto de 2020 e 2024 foi solicitado, de parte do ICMBio, cerca de 112,7 milhões para as ações de fiscalização ambiental e prevenção e combate a incêndios. O IBAMA solicitou também recursos para as suas ações de prevenção e combate a incêndios, na ordem de 65,7 milhões, num total de 178,4 milhões. O Congresso Nacional aprovou, do pedido orçamentário que fizemos, cerca de 98 milhões para o ICMBio, 10,8% menos do que o que nós solicitamos. Foi um corte feito pelo Congresso. A mesma coisa em relação ao